Seja bem-vindo à Semana da Libertação. Estamos tentando de novo. Antes a minha conexão não estava muito boa, mas hoje é o primeiro dia e a gente vai falar sobre o primeiro dominó. Então, se tu quer destravar a abundância em todas as áreas da tua vida, fica grudado em mim essa semana, a semana toda. A gente vai ter uma live, uma melhor do que a outra, aqui no meu Instagram, 18h30, horário de Brasília. Já coloca no teu calendário. Se tu não participa do grupo do WhatsApp, vai na minha bio, participa, entra lá no link, que vai ter material complementar lá também, tá? Como é que estamos de conexão aí, gurias? Emília, Treves, Diana, bem-vindas, meninas. Emília, Tânia, como é que tá a conexão? Conta pra mim aí. E se tiver algum problema também, a gente entra de novo, tá? Então, gurias, os avisos já foram dados, tá? Entrem pro grupo do WhatsApp, que lá vocês vão receber material complementar e os avisos das lives também, da semana toda. Vai ser essa semana da libertação, tá maravilhoso o conteúdo. Eu sentei com o meu produtor e a gente preparou com muito, muito, muito carinho, muito amor essa semana toda pra vocês de transformação, tá? Então já traz o caderno, a caneta, que vocês, eu tenho certeza que vai virar muita chave aí pra vocês. Melhorou? Que bom! Perfeito. Arielle, bem-vinda. Emília, obrigada por ter entrado de novo. Então, se é a primeira vez que tu tá me assistindo live, coloca o número 1. Se tu já é de casa, coloca o número 2. Tá bom? Então, assim, quem que é a Patrícia na fila do pão, né? A Patrícia é uma moça lá de Gravataí, do Rio Grande do Sul, tá? Eu já moro fora do Brasil há quase 18 anos e eu já trabalho como coach, como terapeuta holística há mais de 6 anos. Eu tenho formação em professora de yoga e hoje eu atuo como coach de mulheres poderosas e como também mestra da energia da abundância e da energia da ascensão evolucionária. Então, todas as ferramentas que eu trago para vocês aqui são para acelerar o desenvolvimento pessoal e espiritual de vocês, para que vocês consigam viver com mais abundância, com mais realização e realmente se tornarem a mulher poderosa que eu sei que vocês sempre quiseram ser, mas até agora acreditavam que não podia, tá? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, uma parte, né, uma fatia da minha história, assim, um pouquinho para vocês, né, que tem a ver com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu sempre acreditei que eu não podia fazer as coisas, eu não podia falar o que eu pensava, eu tinha que proteger as pessoas que eu gostava, eu acabava não comunicando os meus sentimentos para as outras pessoas, porque eu não queria magoar ninguém, né? Não queria... Oi, Lu, boa noite, amor, tudo bom? Eu acreditava que todo esse meu lado intuitivo e de conexão com a minha espiritualidade era uma coisa que não fazia sentido para as outras pessoas, então eu escondi isso durante muito tempo, né? E coloca o número 1 no comentário se tu também te sente assim. Se tu sente que tu não tá vivendo a tua verdade, se tu sente que tu tá colocando umas máscaras aí todo dia que tu acorda de manhã e dizendo as coisas que as pessoas querem ouvir ao invés de dizer o que tu realmente tá sentindo. Eu vivi muitos anos da minha vida assim, porque eu acreditava que eu precisava ser aquela pessoa. Eu acreditava que eu não tinha o direito de me expressar. Eu acreditava que essa vontade, esse propósito que eu tinha de ajudar outras mulheres, eu acreditava que quem era eu pra falar, quem era eu pra tentar ajudar as pessoas, quem era eu? Eu era tão nova, o que eu sabia da vida, né? E todos aqueles medos, todos aqueles sentimentos de isso não é pra mim, mas será que isso vai dar certo? Mas o que será que vai acontecer se eu falar a minha verdade? O que será que vai acontecer? Como é que as pessoas vão... O que as pessoas vão pensar de mim? Se eu realmente falar o que eu penso, se eu começar a falar sobre energia, sobre espírito, sobre lei da atração, sobre abundância... O que as pessoas vão pensar de mim? E como que as pessoas vão me ver se eu começar a fazer isso, se eu começar a falar isso, a falar a minha verdade? Então, durante muitos anos, eu me escondi atrás de
Eu achei que se eu fosse a mãe perfeita, eu tenho 3 filhos, né? Se eu fosse a esposa perfeita, se eu fosse a filha perfeita, nos olhos dos outros, eu estaria sendo realizada, eu estaria feliz. Mas isso me deixou com uma depressão profunda e me fez me dar conta de que eu não podia estar correndo atrás do que os outros queriam que eu fosse. Até hoje tem pessoas próximas de mim que não entendem a maneira com que eu vivo, que não acreditam nas coisas que eu faço, que eu vivo, né? Porque tudo que eu ensino pra vocês aqui, eu vivo isso. Eu pratico isso. Se eu digo pra vocês, é muito importante vocês terem um tempo pra vocês todo dia de manhã, quando vocês acordam, pode ter certeza que eu faço isso todos os dias. Eu faço a minha yoga todos os dias, eu medito, eu sento para ouvir a voz da minha intuição e isso me deixa alinhada, isso é minha verdade. Por mais que algumas pessoas não entendam, que isso não faça sentido para elas, eu me libertei de todas aqueles sentimentos e aqueles pensamentos e aquelas crenças que me faziam ficar presa dentro daquela caixinha da onde as pessoas queriam que eu estivesse, né? Bem-vindo, Lily, bem-vindo, Pano Craft Exclusive, bem-vindas. Então, gurias, foi só quando eu me dei o direito de me libertar disso tudo que eu realmente consegui descobrir o meu próprio valor, que eu realmente consegui descobrir o valor da minha voz, que eu realmente descobri o meu propósito. E é por isso que eu tô aí nessa jornada, há mais de 6 anos, ajudando outras mulheres a descobrirem também esse caminho, né? Não foi um caminho fácil, foram muitas lágrimas derramadas aí no meio desse caminho, mas estando aqui do outro lado, eu não consigo reconhecer a Patrícia de 10 anos atrás, de 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a minha jornada, né? Então, essa jornada de autoconhecimento, de empoderamento, né? Acontece quando a gente derruba o primeiro dominó, que é quando a gente se dá conta de que nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. O que aconteceu com a gente no passado pode não ter sido culpa nossa, mas é nossa responsabilidade curar isso, porque senão a gente vai sempre ficar naquele lugar de vítima, e era o lugar que eu tava. Eu vivia num lugar de vítima, culpando as coisas que aconteceram comigo no passado, né? Pra quem não sabe, eu fui molestada quando eu tinha 9 anos, então aquilo criou toda uma situação de trauma e de espaço de vítima e de culpa dentro de mim, que eu só conseguia olhar para as pessoas, só conseguia olhar para o mundo com esses óculos, né, da culpa. E enquanto eu acreditava que eu era vítima daquela situação que aconteceu comigo quando eu era criança, era só aquilo que eu era. Então eu olhava pra fora e tava tudo errado, eram as pessoas que não gostavam de mim, eu vivia frustrada, eu vivia colocando a culpa nas outras pessoas pelas coisas que eu tava sentindo, eu esperava que o meu marido vinha me salvar. Então eu tava sempre naquele lugar de vítima, esperando que o mundo se ajeitasse para fazer a Patrícia feliz. Se as coisas não aconteciam como eu queria, eu botava a boca, eu gritava, Teve uma vez que eu morei na China durante 11 anos, né? E teve uma vez que eu tava esperando para entrar na vaga do carro com o pisca ligado, né? E veio um outro carro e pegou e entrou na vaga. Mas eu saí do carro muito braba, assim, eu saí do carro, assim, bufando de braba, eu peguei e bati imagina, né, um homem, e eu uma mulher desse tamanho que eu sou pequenininha, né, eu bati na janela dele, assim, e falei em chinês pra ele, assim, pode sair daqui agora, porque eu tava esperando, seu filho da puta, que não sei o que, tu não viu que eu tava esperando. Gente, fiz um escândalo, e o cara ficou com medo de mim, assim, sabe, daí ele pegou e acabou saindo. Então era assim que eu vivia, era assim que eu era. Tudo tinha que funcionar pra mim, sabe? Tudo tinha que estar bem à minha volta. E aquilo me deixava muito frustrada,
por mais que naquele momento, assim, né, de que, nossa, que legal, fui lá, consegui, bati, né, fiz o que eu queria, eu me sentia, tinha aquela satisfação momentânea, depois eu me sentia muito frustrada, eu olhava pra mim assim, meu Deus do céu, quem é aquela pessoa que fez aquilo? Pra que fazer aquilo? Tipo, tinha vaga, 2 carros depois tinha outra vaga, sabe? Então eu vivia nesse estado de frustração até que eu consegui descobrir que era minha responsabilidade de curar a minha vida. De que era minha responsabilidade trocar o meu olhar e assumir as rédeas da minha vida, né? Enquanto eu tava no lugar de vítima, achando que todo mundo era culpado pela minha infelicidade, pela minha frustração, era só aquilo que eu era. Eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar que tinha um outro mundo além daquilo, né? É que nem a história do peixe, né? Não, a gente não vai conseguir convencer um peixe de que existe um mundo que não é cercado de água. A gente não vai conseguir, porque é só aquilo que ele conhece, aquela é a realidade que ele sempre viveu e que ele continua vivendo. Então ele não sabe que existe, por exemplo, outros animais que vivem na Terra, né? E era assim que eu me sentia, era assim que eu vivia. Eu achava que aquilo era certo pra mim. Até cair numa depressão profunda, assim, no fundo do poço, bater com a cara no chão e acordar e me olhar no espelho e falar assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tem que ter uma outra, assim, a vida não pode ser assim. Não, eu sabia dentro de mim que eu tinha nascido para fazer algo muito melhor, que eu tinha nascido para ser realizada, como cada uma de nós aqui, né? Nascida realizada para viver em abundância, para viver feliz, para descobrir e viver o meu propósito. Eu sabia daquilo dentro de mim, mas eu não sabia o caminho. Eu me achava num quarto escuro, assim, com as janelas fechadas. Até que eu me dei conta de que eu precisava assumir a responsabilidade da minha vida, que nada ia mudar fora de mim, né? Porque o que eu fazia? Bem-vinda, meninas que chegaram aqui. Bem-vindas, bem-vindas. O que eu fazia? Eu acreditava que todo mundo era culpada, menos eu. Eu acreditava que o que os meus pais tinham me ensinado era errado e eu não sabia fazer diferente. E eu acreditei naquilo, né? Então, são 3 coisas assim que a gente precisa realmente entender, né? A gente precisa entender que ninguém tem culpa do lugar que a gente tá. Que todas as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem com aquilo que elas têm, né? Pra quem é mãe aqui, oi Rô, tudo bom? Oi Bel, tudo bom, amor? Pra quem é mãe aqui, a gente tá sempre fazendo melhor o que a gente acha, né, pros nossos filhos. Ninguém de má vontade, assim, né, ou intencionalmente vai fazer uma coisa ruim pros seus filhos. Não, a gente não vai. Então, quando a gente começa a entender que as pessoas estão sempre fazendo o melhor que elas podem com aquilo que elas têm, a gente consegue começar a ter uma compaixão por elas. E isso é muito libertador. Porque a gente consegue ter um olhar de mais perdão para elas e, consequentemente, para a gente mesma, né? Quantas vezes que a gente fica se culpando pelas coisas que a gente falou, pelas coisas que a gente fez, pelas coisas que a gente deixou de fazer, e aquilo a gente acaba revivendo tudo aquilo, porque cada vez que a gente pensa numa coisa que aconteceu, a nossa mente não sabe se aquilo aconteceu no passado, ou vai acontecer, ou está acontecendo agora. Ela interpreta aquilo como está acontecendo agora, então a gente volta a sentir tudo aquilo de novo, e a gente vive nesse ciclo, esse ciclo de colocar a culpa em um, colocar a culpa em outro, se colocar a culpa, achar que a gente podia ter feito diferente, mas a culpa não é tua. Em cada momento da vida a gente está fazendo o melhor que a gente pode, tá? Em segundo lugar, eu acredito que a maior mentira da humanidade é que a gente não é completa, é que nosso poder tá fora da gente, né?
E vão me avisando aí nos comentários, gurias, se eu estou fazendo sentido, tá? Quando a gente assume a responsabilidade da nossa vida, e essa é o primeiro dominó que vai desencadear toda a mudança que a gente quer na nossa vida. É a gente se olhar no espelho e falar o seguinte: tudo bem, até agora eu fiz o melhor que eu podia. Eu não sabia diferente. Mas a partir de agora eu vou assumir responsabilidade pela minha vida. Nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, na minha saúde física, mental e espiritual, na minha conexão com a minha intuição, na minha carreira, na minha realização pessoal e nos cuidados que eu tenho comigo mesma. É a gente que é responsável. A gente tem que precisar parar de acreditar que o outro vai vir para nos salvar. A gente precisa parar de acreditar que se eu for na loja comprar o batom da moda que eu vou me sentir mais bonita. Eu não vou. Até vai, né? Ali um dia mais ou menos, depois passa a febre, não adianta. Não existe nada fora da gente que vai completar esse vazio que a gente sente dentro da gente. E esse vazio a gente sente porque a gente acredita em todas as coisas que a gente não é. Porque a gente tá vivendo uma vida que não faz sentido pra gente. A gente tá numa carreira que a gente não escolheu. A gente tá num relacionamento que não tem nada ali, é por, de repente, comodidade, ou de repente por medo de sair, ou pra cumprir um protocolo da família. A gente, de repente, escolheu uma religião que não faz sentido pra gente. E tudo isso vai acumulando, vai se agregando dentro da gente e vai criando esse vazio. Porque é como se, imagina assim, né? É como se o nosso eu verdadeiro, no caso a Patrícia, né? É como se a Patrícia fosse ali uma pessoa completa, né? Quando a gente nasce, a gente é completa. E vamos fazer essa analogia assim, tá? De que quando a gente se olha sem roupa nenhuma no espelho, a gente se vê como a gente é, tá? Vamos fazer essa analogia. A gente se vê como a gente vê ali os nossos defeitos, nossas qualidades, a nossa celulite, a nossa barriga, nossas estrias, tudo, né? A gente é aquilo ali. E quando a gente começa a acreditar que... Quando a gente começa a acreditar que, por exemplo, eu preciso ir lá e fazer uma plástica na minha barriga para me sentir mais bonita. Então é como se a gente vestisse uma roupa e o nosso eu verdadeiro fica escondido atrás daquela máscara. Ah, não, mas agora eu preciso ir lá e fazer uma outra faculdade porque essa aqui não tá me fazendo feliz. Aí a gente vai e veste mais uma outra roupa. Então, todas essas camadas de roupa que a gente veste vão deixando a gente mais afastadas de quem a gente realmente é. Até a gente chegar num dia, se olhar no espelho e perguntar, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? O que eu gosto de fazer? Eu não lembro nem mais o que eu gosto de fazer. Quantas clientes, quantas mulheres que eu conversei já nesses 6 anos e pouco aí de carreira que me falou assim, Patrícia, eu não sei mais o que eu gosto. Se tu me der um ovo cozido ou se tu me der um ovo frito, pra mim vai ser a mesma coisa. Eu falo assim, mas como assim, meu amor? Como que tu chegou? Como? Assim, eu não sei como que eu cheguei aqui. Eu só sei que eu não sei mais quem eu sou. Eu me olho no espelho e eu não me sinto mais eu. E é isso que acontece. Porque a gente tá absorvendo todas as coisas que as outras pessoas estão falando que serve pra gente. Então, como a gente acredita que aquilo que a minha mãe, aquilo que a sociedade, aquilo que a minha religião, aquilo que a minha escola, aquilo que o meu marido tá falando é o melhor pra mim, eu sigo aquele caminho, mas ao mesmo tempo não é aquilo que eu quero fazer e eu também não sei o que eu quero fazer. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gurias? Então, acontecem duas coisas, né? Na verdade, é uma maneira muito cômoda de se viver, de esperar que as pessoas digam o que a gente tem que fazer, ou dizer, não, isso que tu fez aqui tá errado, para de fazer isso, não faz mais isso. É uma maneira muito cômoda, mas ao mesmo tempo tira todo o nosso poder de mudar a nossa vida, tira toda a nossa autorresponsabilidade.
Então, até quando que a gente vai permitir que as pessoas de fora digam como a gente tem que viver a nossa vida? Digam a roupa que a gente vai vestir, digam a cor da unha que eu vou pintar minha unha. Até quando a gente vai entregar o poder de direcionar a nossa vida para as outras pessoas? Até quando? Emília, que bom que tá fazendo sentido. Obrigada. Ana Maria, bem-vinda. Até quando? Então, é toda essa jornada de reconstrução que a gente precisa fazer. Usando a analogia das roupas, né? A gente precisa tirar todas essas roupas para conseguir enxergar quem a gente é de verdade. E por isso, a apostila que eu vou deixar para vocês lá no grupo do WhatsApp depois. Quem não se inscreveu ainda, vai na minha biografia depois da live. Não sai agora aqui não, tá? Vai na minha biografia depois da live e se inscreve no grupo do WhatsApp mais tarde. Eu vou disponibilizar a apostila lá, as primeiras páginas do dia de hoje, né? Para te realmente conseguir sentar e fazer uma reflexão em todas as áreas da tua vida. O que tu não quer mais? Porque essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Quando a gente está numa situação que eu tô infeliz com o meu casamento, tô infeliz comigo mesma, tô infeliz com o meu corpo, tô infeliz com a minha vida financeira, não sei o que eu quero fazer da vida. A gente precisa parar e se perguntar o que eu não quero mais aqui, pra gente conseguir ter um direcionamento. Porque o que acontece? A gente entra num piloto automático e vive um dia depois do outro, e aí se passam dias, se passam meses, se passam anos de viver numa vida que não... uma vida de merda. Uma vida que a gente se acostuma com pouco. A gente se acostuma a não ter dinheiro, a gente se acostuma que o nosso joelho dói, então é assim mesmo, o que eu tenho pra fazer com isso? Não tem nada. A gente se acostuma com... a gente se acostuma a ser tratada mal pelo marido. A gente se acostuma com os filhos que não param de pedir pra gente fazer as coisas. A gente se sente frustrada, a gente se sente acabada no final do dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que fazer. Então, não é culpa tua se tu tá te sentindo assim. Se tu te sente assim, perdida, com autoestima lá embaixo, sem confiança em ti mesma. Se tu te sente nesse quarto escuro com as janelas fechadas, não é culpa tua. Não é culpa tua. O primeiro passo é fazer essa reflexão. Quais as áreas da minha vida? O que não tá dando certo aqui? O que eu não quero mais aqui? E assumir a autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade, parar de colocar culpa no pai, no marido, na família, na religião, na escola, no governo, na economia. Para com isso. Toma o teu poder de volta. Porque ninguém vai fazer isso por ti. Ninguém. Bel falando, dou 1000 corações a cada frase que me faz sentido. Que bom, Bel, obrigada. Então, a gente precisa tomar o nosso poder de volta. Porque eu vou te dizer uma coisa que vai doer, mas é a maior verdade de todas. Ninguém tá nem aí pra ti. Ninguém, cada um tá preocupado consigo mesmo. Porque lá no fundo é nossa responsabilidade, a nossa felicidade, a nossa realização pessoal. Por isso que eu falo que é a maior mentira da humanidade, a gente acreditar que vai vir um príncipe de cavalo branco salvar a gente. Se atira, Rapunzel. Não sei se vocês viram meu post, mas meu post fez o maior sucesso. E é bem isso. Para de ser Rapunzel. Por favor. Para de esperar o príncipe de cavalo branco vir te salvar da torre. Quando aqui, ó, olha pra trás, vê o tamanho da tua trança, minha filha. Amarra a trança num pedestal lá e desce. E vai pra vida. Vai ser feliz. O problema é que a gente acredita que as coisas externas vão mudar o nosso estado interno, e não vai mudar. Não vai mudar. Eu tive uma cliente que a gente fez um trabalho de 12 semanas, logo que eu comecei
a minha carreira de coach, eu tinha um programa de 12 semanas que o investimento dele eram $2.000, né? E eu pegava a pessoa pela mão e a gente destrinchava a vida dela e as crenças negativas dela para chegar na raiz do problema, porque ela veio para mim super infeliz com o trabalho dela e dizendo assim, ó, Patrícia, eu não sei mais o que eu faço porque eu já mudei de emprego 8 vezes enquanto eu moro aqui nos Estados Unidos e todos os lugares que eu vou, as pessoas não me respeitam, as pessoas não me dão valor, ficam fazendo fofoca sobre mim, ficam fazendo conversinha. E aí, ao longo desse trabalho que a gente fez, né, que assim, a gente precisou realmente chegar na raiz do problema, foi um dia que ela se deu conta, assim, virou a chave. O primeiro dominó dela caiu. Ela falou, meu Deus do céu, o problema tá comigo, não tá nos meus empregos, não adianta, eu vou mudar de emprego mais 15 vezes e vai ser a mesma coisa. Eu falei, é verdade. Porque tu ainda não aprendeu a tua lição. Tu ainda não assumiu responsabilidade pela tua vida. Tu tá esperando os outros te valorizarem. Tu tá esperando os outros acharem as coisas que tu faz que é bom o suficiente. Tu tá esperando a aprovação dos outros. Enquanto a gente ficar esperando a aprovação dos outros, a gente vai ser infeliz. Não adianta. Não tem pra onde correr. Enquanto a gente não assumir, assim, ó, pega as rédeas do cavalo e vai se curar, minha filha. Vai se curar. Vai descobrir quem tu é, vai descobrir se tu gosta de ovo frito ou gosta de ovo cozido. Vai fazer uma reflexão sobre cada área da tua vida e ver o que tu não quer mais fazer. É só assim. É só assim que tu vai realmente conseguir chegar no espelho e sentir orgulho da mulher que tá olhando pra ti. É só assim. Foi muito engraçado porque a gente foi a Miami semana passada, né? Fomos de férias, eu e meu marido. E eu fui fazer minha unha, porque na semana passada deu uma correria e tal, e a gente ia chegar sábado aqui em casa e se arrumar e ir pra um casamento, né? Aí eu falei, bom, vou fazer minha unha aqui, já que eu não tive tempo semana passada, enfim. Aí entrei num salão, assim, muito chique. Nossa, gurias. Ai, que chiqueza! Um salão chique, assim, sabe? Com aquele candelabro, assim, e aquele cheiro maravilhoso de produto bom, né? Tava me achando. Aí, sentei, fui lá fazer o pé, né? E aí conversei com a moça, assim, muito, muito maravilhosa, assim. Ela me contando a história dela, uma imigrante também, né? Veio do Cazaquistão para os Estados Unidos, enfim, né? A gente tava conversando e tal. E aí ela fez o meu pé, depois fez a minha mão. Aí eles estavam já fechando o salão, né? E a moça veio assim, já quer pagar antes, né? Pra evitar de estragar a unha e tal. Eu disse, tudo bem. Quanto que é? Ela falou, são $102. Eu olhei pra ela assim, tá bom, tudo bem, né? Tá aqui meu cartão. Isso aí sem a gorjeta, né? Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem a gorjeta de 15% ou 20%. E naquele momento, assim, por mais que, tipo assim, me caiu os buteados do bolso, né? Porque aqui eu pago mais ou menos 50, 60 pra fazer pé em mão. Naquele momento, eu juro pra vocês, assim, ó, que eu senti que eu merecia aquilo. Eu senti que eu merecia me dar esse trato, que eu merecia pagar $120 pra fazer o pé e a mão. E foi assim, ó, eu fiquei acho que 1h30 no salão, assim, foi uma das conversas mais maravilhosas que eu tive, assim, esse ano, conhecendo a história dessa mulher, sabe, ela me inspirou tanto, e eu fiquei muito, mas muito, mas muito feliz, assim, de poder retribuir pra ela e ajudar ela com a filha dela, né. Aí eu cheguei no hotel, daí falei pro meu marido, né, assim, olha que lindo, não sei o que, minha unha e tal. Aí eu falei assim, tu não vai acreditar, mas eu acho que a gente não tá acostumado com o preço de Flórida e tal, mas custou, assim, $102 pra fazer, mais a gorjeta, né? Sabe o que ele falou pra mim? Ai, coisa mais querida, ele falou pra mim, querida, você vale isso e muito mais. E por que que ele falou isso pra mim? Por quê? Porque eu me dou o valor. Porque eu me dou o respeito. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Muitos anos no meu casamento eu colocava a culpa nele por eu estar infeliz, por eu estar frustrada. Então,
eu cheguei uma vez a ter uma discussão com ele, dizendo que ele me reprimia, que eu me sentia reprimida por ele, mas não era ele que me reprimia, era eu que não me permitia me colocar no meu lugar, me dar o meu valor e falar realmente aquilo que eu pensava. Então é muito maravilhoso quando acontece assim, ó, essa transformação, quando a gente consegue realmente viver isso na pele, quando a gente consegue internalizar isso, de que a minha vida é responsabilidade minha. Se eu quiser que as pessoas me respeitem, eu tenho que dizer para elas o que eu aceito e o que eu não aceito dentro de um relacionamento. Mas dizer isso não daquele espaço da Patrícia que saiu gritando com o tiozinho lá para ele tirar o carro, né? De um espaço assim, ó, olha, isso para mim não serve. Isso não tá legal para mim. É um espaço de poder interior, é um espaço de clareza, é um espaço de empoderamento, é um espaço de certeza de quem a gente realmente é. E é só assim que a gente consegue viver uma vida feliz, viver uma vida realizada, ser realizada com a gente mesma, ser realizada com o nosso propósito, com os nossos relacionamentos e trazer abundância para todas as áreas da nossa vida, porque isso é abundância. Abundância é eu ter certeza de quem eu sou como pessoa. Abundância é eu não precisar justificar as minhas escolhas para ninguém, porque eu me basto. Eu me basto, eu não preciso provar nada para ninguém. Nada. Não preciso me justificar, não preciso pedir desculpa, não preciso convencer ninguém das minhas crenças, da maneira com que eu vejo o mundo, porque isso é suficiente para mim. E esse espaço é muito maravilhoso. É muito maravilhoso viver nesse espaço de autoconfiança, de autenticidade, de empoderamento e de abundância. Porque quando a gente toma a responsabilidade da nossa vida, a gente toma o nosso poder de volta. Então, a gente sabe que por mais que as coisas fora da gente, que não estão no nosso controle, elas acontecem, né? Eu tenho todo o controle de como eu vou reagir com aquilo, o quanto que eu vou deixar aquilo afetar a minha paz de espírito, o quanto eu vou deixar aquilo afetar o meu planejamento. Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito maravilhosa, né? Foi espetacular o que aconteceu hoje de manhã. Eu acordei e fiz as minhas práticas, fiz a minha yoga, meditei, fiz o meu tapping, né? Fiz o meu planejamento. Aí tô lá tomando café, né? Toda zen, assim, né? Nossa, olha que legal, hoje começa a semana da libertação, e aí tava cheia de ideia, colocando no papel, aquela coisa toda. Aí recebo uma ligação do treinador do meu filho dizendo, olha, um dos meninos que tava na cabana do Christopher foi testado positivo para Covid, então eu preciso do teste dele urgente. Aí sabe quando te dá aquele baque assim, ó, sabe quando cai o chão? Tipo assim, e agora? O planejamento do meu dia vai por água abaixo, né? E eu tinha uma reunião com o meu produtor pra fechar algumas coisas assim sobre a Semana da Libertação, né? Eu falei, bom, mandei uma mensagem pra ele assim, olha, eu vou me atrasar, de repente nem consiga, mas eu preciso resolver isso agora, né? Aí fiz o teste com ele, não sei resultado ainda, depois eu conto pra vocês nos stories, tá? Aí durante a nossa reunião, assim, antes de começar a pauta, né, ele entrou assim, e aí, não sei o que, tudo bem? Eu falei assim, olha, Lu, é o seguinte, assim, ó, eu não sei mais se eu vou conseguir fazer, porque aconteceu isso, e me caiu o chão, e aí o que vai acontecer, se ele tiver Covid, não sei o que. Aí ele foi muito, muito, assim, como que eu vou dizer? Me deu um tapa de luva, assim, ele falou assim, olha, vou te dizer o seguinte, como é que tu vai te sentir se tu fizer esse desafio semana que vem? Tu vai conseguir ficar bem contigo mesma, porque tu vem preparando a tua audiência, vem preparando as meninas, né, pra Semana da Libertação em função, né? E como que tu vai te sentir? E outra coisa, tu pode até fazer semana que vem, mas aí tu vai provar pra ti mesma
que tu tá caindo nos teus padrões antigos, né? De falar as coisas que tu vai fazer e não fazer, porque é um padrão confortável. Nossa, ele me deu aquele tapa na orelha, assim, sabe? E me fez acordar, assim, nossa, é verdade, eu tenho duas escolhas aqui. Eu vou deixar o que aconteceu comigo agora de manhã, todas essas incertezas, vou deixar isso me abalar? Ou vou tomar as rédeas, vou aceitar a responsabilidade e vou cumprir realmente com o combinado que eu fiz com vocês e com o combinado que eu fiz comigo mesma? O que vai ser? Né? E eu fico muito feliz, assim, que ele tava ali, né, pra me ajudar, pra me guiar, né, porque às vezes a gente precisa de uma pessoa ali pra te dar uma sacudida, né, te dar um tapa na orelha, assim, olha aqui, ó, acorda, tu vai cair de novo nos teus padrões antigos, ou tu vai escolher diferente dessa vez, né, e provar pra ti mesma que tu tem o controle da tua vida. Todas as coisas externas que acontecem, tu não tem nada que tu pode fazer. Mas o que tu tem controle sobre o que tu tem controle agora na tua vida? O que tu pode fazer nesse momento, né? Então foi muito maravilhoso, assim, e gratidão, Luan, muito, muito, muito obrigada por estar ali do meu lado, né, e ter me dado essa sacudida que eu precisava nesse momento, né, e essa é a importância, assim, de ter um mentor, de ter um coach, né, para aqueles momentos que a gente tá ali, ó, escorregando no sabão, né, e para ter aquela mão ali, assim, vem comigo que tá tudo bem, né. Então, gurias, assim, ó, a gente, no dia de hoje, né, o recado é assim, ó, a lição dessa primeira aula da Semana da Libertação, né, é que sem autorresponsabilidade não existe crescimento, não existe mudança, não existe uma mulher poderosa sem autorresponsabilidade. Essa é a primeira peça do dominó que precisa cair. Porque o que acontece? Quando tem o dominó, ali a primeira peça, ela cai. E como existe uma coisa chamada momentum, né? Ela cai e vai derrubando todas as outras e cada peça do dominó fica mais forte. Então, quando a gente assume responsabilidade numa área da nossa vida, todas as áreas vão também ser refletidas e vão ser mudadas. Porque a maneira como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa organizada na hora de fazer a comida, eu vou ser uma pessoa organizada na hora de lidar com o dinheiro, com a escola dos meninos, por exemplo, né? Com o meu trabalho, com as minhas coisas, minha gaveta de roupa, meu carro, vai ser tudo organizado. Então, quando a gente arruma uma área da nossa vida, todas as outras áreas vão ser arrumadas também, porque esse é o efeito dominó, né? Então, quando a gente assume responsabilidade em uma área da nossa vida, todas as outras áreas vão ser refletidas nela também, né? Gurias, vocês têm alguma pergunta? Eu tô tão empolgada aqui que eu nem perguntei, nem falei para vocês, nem falei assim, perguntei, né, se vocês têm alguma pergunta, se vocês concordam, o que vocês estão achando desse nosso primeiro dia da Semana da Libertação. E se tu ainda não te inscreveu no grupo do WhatsApp, vai lá na minha biografia depois da live e se inscreve, que daqui a 2 horas mais ou menos eu vou deixar lá o material da aula de hoje para que tu comece a colocar isso em prática, para que tu consiga analisar cada área da tua vida e ver ali o que eu quero e o que eu não quero mais fazer. Tá fazendo sentido, gurias? Alguém tem alguma pergunta? Coloca aí nos comentários. Obrigada, Lu. Que bom. Então, assim, amanhã a gente vai falar sobre as pedras no caminho. E a gente vai falar sobre quais os obstáculos que nos impedem de ter mais abundância em todas as áreas da nossa vida. Quais são as coisas que a gente nem se dá conta que a gente faz, que está impedindo que a gente seja mais feliz, que a gente tenha novas oportunidades,
que a gente organize a nossa vida, que a gente consiga viver com mais prosperidade. A gente vai falar sobre isso amanhã, então já coloca no teu calendário. Mesmo horário, 18h30, horário de Brasília, dia 2 da Semana da Libertação. A gente vai falar sobre as pedras no caminho, tá? Emília, concordo, muito assunto tem a ver com o que estou vivendo. Obrigada. Que bom, que bom. Obrigada, Arielle, obrigada pelo carinho. Meninas, então assim, ó, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar 2 coisas, na verdade, tá? Não, mentira, vamos combinar 3 coisas, tá? Primeira coisa, quem ainda não tá no grupo do WhatsApp, terminou a live, vai lá na biografia e entra no grupo, tá? Para receber a apostila do dia de hoje, que vai te ajudar muito, vai te dar muita clareza, eu tenho certeza, tá? Segundo, convida as amigas, tá? Eu vou deixar lá nos meus stories o convite para a live de amanhã, tá? Então, compartilha com as amigas o convite para a live de amanhã, que eu tenho certeza que sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir alguma coisa do que foi falado aqui, tá? E número 3, marca o teu calendário que eu quero te ver amanhã, tá bom? Obrigada, gurias. Emília, não tenho tido incentivo de lado algum, mas eu vou ser outra mulher. Emília, é exatamente isso. Para de esperar os outros te darem o crédito ou te darem a motivação que tu precisa. Deixa eu encerrar essa live com uma história, tá? Mais uma história. O meu marido é engenheiro, tá? E eu sou coach, sou terapeuta holística, trabalho com energia, né? É, assim, paixão da minha vida falar sobre lei da atração, sobre energia, sobre frequência. Trabalho com o tapping, que é uma técnica maravilhosa. Eu vou contar um pouquinho mais sobre ela nesses próximos dias. E foi só quando eu entendi, Emília, que, em primeiro lugar, quando eu me tornei suficiente para mim mesma, quando eu realmente sabia que esse era o meu propósito, que esse era o meu caminho, eu parei de esperar a aprovação dele. E eu entendi que, porque ele não acredita, assim, ele sabe mais ou menos o que eu faço, mas não sabe, né? Então, assim, quando eu parei de esperar a aprovação dele, e eu entendi que a melhor maneira com que ele pode me apoiar fazendo o que eu faço é, por exemplo, nessa semana, né? Eu já avisei ele que eu vou tá aqui live com vocês. Então, o melhor que ele pode fazer é, de repente, terminar a janta pra mim, que nem hoje eu deixei os aspargos para ele terminar, para ele colocar no forno. É ele, de repente, ajudar a levar os meninos no futebol. Entende? Então, quando a gente entende que as pessoas só podem dar pra gente o melhor que elas têm, isso não faz parte do mundo dele. É a história do peixe. Eu não vou convencer ele de que existe um campo eletromagnético, que existe energia, que nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações são energia, que se a gente... eu não tenho como convencer ele se ele não tá aberto, se ele não tem a vontade, se não despertou nele ainda saber sobre tudo isso, né? Então, eu tenho 2 escolhas. Eu vou ficar brigando com isso, vou querer tentar provar pra ele, vou querer tentar convencer ele, ou eu vou aceitar ele do jeito que ele é e receber o apoio dele da melhor maneira que ele pode me dar. Eu escolho a última, né? Eu escolho a última opção. Arielle. Tem pessoas que só me colocam pra baixo, tenho muita crise de choro e ansiedade e não tenho... Não sei a última palavra ali. Eu não tenho, às vezes, com quem conta e adoeço. Entendi. Arielle, não é as pessoas que estão te colocando pra baixo. É tu que tá te permitindo ser colocada pra baixo. E isso é autorresponsabilidade, gurias. Isso é o que eu tô falando hoje. Ninguém faz nada pra gente a não ser que a gente permita. Não existe esse papinho de que, meu marido não me dá valor. Não te dá valor porque tu não te dá valor. Não é responsabilidade dele te dar valor. As pessoas me botam pra baixo. Não são elas que te botam pra baixo, é tu que permite com que elas façam isso.
E eu não tô falando disso, não tô culpando vocês, tá? É aquela coisa assim, ó, tu não tem culpa. Até agora tu achava que isso era o certo. Mas agora tu sabe que não é mais. E aí, qual é a tua... O que tu vai fazer com isso? Tu vai continuar repetindo? Tu vai continuar nesse lugar de que... então, as pessoas me botam pra baixo. E aí eu fico doente. Ou tu vai tomar o teu poder de volta e assumir responsabilidade e buscar o teu autoconhecimento e buscar a tua cura pra se sentir confiante de colocar limite no que as pessoas dizem ou elas falam pra ti. Isso é autorresponsabilidade. É parar de dizer, então é assim que as pessoas me tratam, então eu vou só tentar conviver com isso. Tu pode escolher fazer isso, mas tua vida vai continuar igual. Isso é autorresponsabilidade. É tomar o nosso poder de volta. É parar de dizer, mas a minha mãe a vida toda falou que eu sou burra. Tá, e aí tu vai aceitar isso até quando? Até quando que tu vai aceitar isso? E aí vai tá num emprego que tu odeia, tá num emprego que tu sabe que tu tem muito mais... Tu sabe do teu potencial, mas porque tu acredita que tu é burra, porque tua mãe falou pra ti, aí tu vai viver a vida toda assim? Até quando? Todo mundo é adulto aqui, não tem criança. Ninguém é criança de 5 anos aqui que fica chorando quando tira uma bala, quando vem o primo e tira o pirulito e não sabe o que fazer. Ninguém é mais criança aqui. Adulto toma responsabilidade pelas suas vidas. Adulto fica assim, ó, com os 2 pés no chão e diz assim, ó, até aqui tu pode fazer, depois daqui tu não pode mais fazer. Tá fazendo sentido, gurias? O meu trabalho é, principalmente durante essa semana, é mostrar para vocês que existe a possibilidade de viver uma vida muito mais feliz, muito mais realizada. Uma vida que vocês tenham orgulho de levantar da cama 6 horas da manhã e começar o seu dia. Mas a escolha vai ser sempre de vocês. A escolha de continuar fazendo as coisas iguais ou de tomar as rédeas da sua vida e fazer diferente. E eu sei que é assustador. Eu sei que vai ter muitos dias nessa jornada que a gente vai sentir que deu 5 passos para trás. Eu sei disso. Mas é para isso que eu tô aqui. Por que eu contratei um coprodutor para me ajudar? Porque eu sei da minha capacidade. Eu posso não saber o caminho, mas eu sei da minha capacidade. E eu sei que se eu tiver alguém ali do meu lado para me dar a mão naqueles dias que nem hoje de manhã eu tava me sentindo um cocô hoje de manhã. E ele falou, não, vem aqui que eu te mostro o caminho. Vamos sentar aqui e vamos resolver isso agora. E tu vai fazer isso, isso, isso e isso. Eu sei que se tu escolher, eu tenho todas as ferramentas para te dar, para te mostrar esse caminho. Mas no final das contas, no final do dia, a escolha é tua. Eu posso te dizer, posso te contar a história de todas as minhas clientes. Posso te contar infinitas histórias da minha vida, porque eu já moro há 18 anos fora do Brasil. Eu tive que tirar força, não sei de onde, para morar na China, sem falar a língua, com filhos gêmeos, quando meu marido estava sempre viajando. Ele viajava de segunda a sexta, toda semana, durante o primeiro ano dos meninos. Eu não sei de onde eu tirei força. Mas eles estão aí, ó. Graças a Deus, maiores do que eu, uns baita de uns homens, dirigindo, indo pra faculdade em 2 anos. Por quê? Porque por muitas vezes eu não sabia como fazer as coisas, mas eu sempre tive alguém ali do meu lado, pronta para estender a mão. Alguém que já passou por aquilo, alguém que já tinha alcançado aquilo que eu queria alcançar e estava ali me mostrando o caminho.
todas as vezes que eu tentei fazer as coisas sozinha, por causa do meu ego, porque eu não queria pedir ajuda, porque eu não queria me sentir fraca, porque eu não queria incomodar as pessoas, todas as vezes que eu tentei fazer as coisas sozinha, eu acabei me frustrando, eu acabei perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo energia, perdendo a confiança em mim mesma. Porque a gente precisa parar de tentar ser Mulher Maravilha, a gente precisa parar de tentar fazer tudo sozinha. Porque senão a gente só fica patinando. E uma coisa eu aprendi que o meu tempo é muito valioso. O meu tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho na vida. E se eu puder ter a ajuda de uma pessoa para me mostrar o atalho de como chegar aonde eu quero chegar mais rápido, na minha opinião, é burrice. É perda de tempo, perda de dinheiro, ganho de cabelo branco, tentar fazer isso sozinha. Pra quê? Pra provar o quê pra quem? Volta a história de novo, né? O que eu tô querendo provar? Até quando que eu vou precisar provar pras pessoas que eu preciso fazer tudo, que eu sou Mulher Maravilha, né? Eni, ufa, que chinelada, live maravilhosa. Obrigada, Eni. Mas às vezes a gente precisa, gurias, a gente precisa acordar às vezes. A gente precisa acordar para as possibilidades que a vida tem pra gente. Que enquanto a gente ficar nesse quarto escuro com as janelas fechadas, a gente não sabe o que tem lá fora. A gente não sabe. E a gente vai viver a vida toda que nem peixe, achando que só existe água em volta, né? Então, meninas, espero de todo o coração que essa live tenha ajudado vocês, que tenha trazido reflexões, que tenha trazido um calento no coração de vocês. E espero vocês amanhã, 18h30, horário de Brasília, tá? Vamos fazer o print aqui da nossa primeira live desse desafio da libertação. Alguém manda foto pra mim aí, por favor. Compartilhem nos stories que eu quero saber qual foi a virada de chave, qual foi a peça do dominó que caiu para vocês hoje. Tá bom? Então, lembrando de que daqui a umas 2 horas eu vou deixar a apostila do primeiro dia lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E se tu não tá no grupo do WhatsApp ainda, clica no link da biografia e entra lá para receber a apostila para te ajudar ainda mais, tá? Beijo grande, nos vemos amanhã, onde nós vamos falar das pedras do caminho, tá bom? Que bom, Emília, que bom. Obrigada. Que bom, Eni, obrigada, fico muito feliz. Beijo grande para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.